A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Passaram bem o dia? Glória a Deus. Então vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados. Lava-nos com o teu sangue do alto da nossa cabeça até a planta dos pés, por fora e por dentro, em nome de Jesus. Horamai esti halai ostori taramai e cantalabas turianderemas. Horibalai rechelерemahas. O teu sangue, Jesus, ele é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar no nome de Jesus. Senhor, nós queremos em primeiro lugar, em segundo lugar, quer dizer, pedir, Senhor, a presença dos teus arcanjos e anjos, que o Senhor dê ordens a eles para sitiar e guardar as nossas casas, por fora e por dentro, que os teus arcanjos se coloquem do lado direito e esquerdo, Senhor. Senhor, guarda os nossos vizinhos, os nossos parentes, o condomínio onde moramos, o bairro onde moramos, Senhor, a cidade, o estado, a nação brasileira e os quatro cantos do planeta Terra, Senhor. Levanta, Senhor, teu exército, Senhor, teu exército de arcanjos e anjos, Senhor. Sitia o Brasil, todos os estados, capitais, municípios, distritos, bairros e vilas. Em nome de Jesus, Senhor, faz o mesmo na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, Senhor, na Antártica, na Austrália, em todas as ilhas da Oceania, Senhor, no continente africano, na Ásia, Senhor, na Europa, Senhor, em especial neste momento, nessa zona de confronto, Senhor, entre a União Soviética e todos os países ao redor, Senhor, que fazem parte da Europa, em nome de Jesus. Guarda os teus, Senhor. Ó Senhor, guarda aqueles que são teus, cobre-os com o teu sangue, e aqueles que ainda serão teus, protege-os, livra-os das astutas ciladas do maligno, em o nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Toremai de canti halaramas, oremai ne canti halarasturia derimas. Senhor, nós te agradecemos pela cura de todas as doenças, todos os pedidos de oração, os temores do coração, da alma, do espírito da tua noiva, Senhor, da tua igreja, sejam lançados agora na cruz do Calvário. Nós colocamos na tua cruz, porque o teu jugo é leve e suave. Por isso, Senhor, a obra da cruz foi necessária, porque na cruz tu levaste sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, se fez maldição no nosso lugar, morreu no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, porque todos pecaram contra ti, Senhor. Ora balastilima e elachelarabastori aderimas. Ore cantiri halastori anderilaramai. Oramastihi larabasturi anderimas. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, acampa teus anjos agora, entra, Senhor, toma teu lugar de honra na nossa casa, Senhor. Nós te convidamos, seja bem-vindo, Jesus. Oh, amado Espírito Santo, seja bem-vindo. Colocamos a direção, as palavras, tudo, domínio, governo ao Espírito Santo de Deus, ao amigo do noivo, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, discernimento e revelação da tua santa e bendita palavra, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Toramai restilamahlasalaramai. Oramas terríbelas turritaracantulas. Oramantere larabastorias ti alaramais. Ora canstihistirias turia laramastorian deremas. Ora cantelasti laramastorian deremas.
Muitos dizem, onde estás tu, Deus? Louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, as ovelhas do teu aprisco, Senhor. Senhor, que toda muralha, Senhor, que o inimigo tem lançado contra muitos, Senhor, seja destruído em nome de Jesus. Toda oposição maligna caia por terra em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Em nome de Jesus, sejam amarrados todos os valentes das trevas, todos os demônios, os comandados de principados e potestades, todas as hostes da maldade sejam amarrados com cordas de fogo e levados cativos para o abismo nas nossas vidas, na nossa família, dos nossos irmãos em Cristo, em todo o Brasil, em todas as Américas, a Europa, a África, a Ásia, Senhor, designe quantos mais arcanjos forem necessários. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane de algo. Parem de fugir do seio da cruz. Corram para a cruz. Corram para a cruz. Somente na cruz teremos salvação. Somente na cruz teremos refúgio, proteção. Somente na cruz teremos segurança. Aleluia. 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 Oh, Senhor amado, alcança todos os irmãos que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que sejam cheios e transbordantes do Teu Santo Espírito, que todo espírito que causa tristeza, angústia, depressão e todas as infinidades de doenças, Senhor, sejam cancelados agora, sejam amarrados, levados para o abismo, sejam todos curados, sarados em nome de Jesus. Visita os hospitais, as UTIs, Senhor, visita os bebês que estão nos ventres das suas mamães com diagnósticos malignos. Nós rasgamos e cancelamos em nome de Jesus. Declaramos: haja vida em excelência. Todo o corpo, alma e espírito se sujeita ao nome de Jesus. Orastita la masturi anderemas. Pai, obrigado, Senhor, por todos os frutos que tem feito, Senhor. As armadilhas do diabo, Senhor, que o Senhor tem nos tirado, lugares que o Senhor tem nos protegido, nos levado. Obrigado, Senhor, porque sem a tua mão poderosa, Senhor, nós não temos existido mais em um dia, desde o dia que nascemos, Senhor. Obrigado porque tu vem nos sustentado, cuidado das nossas necessidades, sido nossa fortaleza e nossas fraquezas, Senhor. Tem se mostrado e se revelado a nós de várias formas, Senhor. Obrigada pelo teu amor incondicional, obrigado pelo teu perdão, Senhor, que cobre toda a multidão de pecados, Senhor. Nos lava, Senhor, nos purifica, Senhor. E tu, Espírito Santo, que a nossa vida seja mais do que bem-vinda aqui, Senhor. Tu és convidado, Senhor, tu és dono disso tudo, Senhor. Nós dizemos, Senhor, realmente, de todo o coração, do fundo do coração, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós não esperamos só um manifestar de milagres ou sinais de milagres, Senhor. Nós esperamos, Senhor, intimidade contigo, Senhor. Desejamos sentir a tua presença, estar na tua presença, seguir a tua voz, Senhor. Não só sinais, não só produzir os dons, Senhor, que tu nos dá, Senhor. Nós também queremos ter intimidade contigo, não algo do nosso auto-benefício, Senhor, mas do benefício do teu reino, Senhor.
consagramos, Jesus, mais uma vez essa reunião, Senhor. Entregamos mais uma vez os pedidos, Senhor, nas tuas mãos, como dizia o vovô muitas vezes, que os anjos estavam passando, anotando cada pedido. Que seja a mesma coisa, Senhor, nessa noite, que os seus anjos possam recolher, Senhor, os pedidos de cada lado, nesse momento ao vivo e futuramente, quando alguém vê, continua recolhendo, Senhor, os pedidos, e eles possam, Senhor, se entreguem na frente do trono, Senhor, o trono de graça, poder e misericórdia, Senhor, que sejam realizados, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Nós já te agradecemos por tudo que vai fazer nessa noite, nesses próximos dias, Senhor, porque o Senhor vai transformar a vida e derramar na vida de cada um, Senhor. Que ninguém, Senhor, se sinta o mesmo, Senhor. Que ninguém se sinta o mesmo, nem de ontem, nem de anos atrás, mas que seja renovado, Senhor. Limpa os nossos olhos para que possamos enxergar a tua glória. Abra nossa mente para que nós possamos compreender as coisas do reino. Senhor, assim como com os discípulos que muitas vezes não compreendiam, Senhor, aquilo que tu dizias, Senhor, nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos compreender tudo que vem do reino e nos alimentar disso, porque tu és o pão vivo que desceu do céu, a fonte de águas vivas, Senhor, que aquele que bebe não tem mais sede, aquele que bebe é purificado, Senhor. Te agradeço novamente, Pai. Tu és incrível, tu és um Deus tremendo. Amém. Eu habito no meio do louvor do meu povo e quero me manifestar no meio do meu povo. Eu estou aqui com vocês e no meio de vocês. Aprisco meu que eu comprei com meu sangue. Eu visito a Oceania neste momento, objeto de ataque maligno do homem do mal. Ó Senhor, eu o salvo. Glória a Deus, louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor. Eu limpo e lavo de toda impureza de enfermidade. Amém, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Rabasturra labasti andaramás. Oramai eresti larastori taramai. Rolamasti lebarlechelirmás. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então, amados, bom é render graças ao Senhor, não é verdade? Então, queridos, nós temos muitos assuntos para tratar, são muitas como é que se diz, os pensamentos estão, como se diz, turbilhando na mente, né? O homem do mal pode querer, mas não pode, como é que é? O homem do mal pode querer, mas não terá triunfo em todos os seus planos. É verdade. Então, nós recebemos nesse mês de fevereiro a visita do irmão Paulo, da sua irmã, do seu cunhado, né? Isso, a Jaimar, o Paulo e o Wilton, né? E que Jesus ricamente os abençoe. E nós ficamos muito impressionados no Senhor. E também compreendemos essa fome e sede, amados. E Deus me mostrava um livro em branco para ser começado a ser escrito, né? Glória a Deus. E o Senhor escreve, o Senhor direciona. Então, queridos, coisas novas e tremendas o Senhor tem para cada um de nós, para todo aquele que está ouvindo o que o Espírito tem falado à noiva. Amém? E essa semana nós tivemos a visita da irmã Tânia, que foi uma bênção. E nós até tínhamos tentado ver um jeito de batizar ela lá nos Estados Unidos, quando o irmão Celso e a irmã Liane estavam nos Estados Unidos. Mas o estado onde ele estava era muito longe. Mas quis Deus, né, providenciou o Senhor, que ela viesse até aqui. Segura aqui na minha mão, tá? Uhum. Tânia, como é que é o teu nome? Que eu só sei o nome de Tânia. Tânia Flynn. Tânia Flynn. Você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? Aceito. E convida Ele para ser o Senhor da tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus, ser meu Salvador e meu Senhor e de toda a minha família. Amém. Amém. Assim será feito. E assim será feito. Então, Tânia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.
Restista lá, ela chora, ela rabaio, rostia, daremas. Oh, recantelina, seria leresteria, abre tua boca, filha. Oh, ramantelas, tististas, tordita lá, maies. Oh, racantita lá, raio, história, larabastoria, andrimas. Oh, ralastela, rabaiestia, andremas. Porra, cantilina, barrela, bastori, anderela, bastori, anderista, bastori, anderema. Porra, cabe a boca, filha dele, bastori, andara mais. Porra, cala, estia, andara, bastori, anderema. Aleluia, aleluia, Meu Deus. Oh, glória a Deus. aleluia, ramastela, eu estou, anderema. Me enche com teu Espírito, Senhor. Tori balaresti, Oh, glória a Deus. oh, Senhor, sopra teu sopro de vida, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória Aleluia, a Deus, aleluia. aleluia. Aleluia, meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. E amados, foi muito proveitoso, foi maravilhoso a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo e tudo dentro do controle do Senhor. E é maravilhoso, porque o Senhor faz muito, muito mais do que aquilo que nós pensamos, pedimos ou pensamos, ou imaginamos, porque o bom dele é extremamente muito melhor. Então, nós vamos fazer hoje, sexta-feira à noite, nosso culto normal. Amanhã, sábado, domingo e segunda. E na terça-feira nós vamos, então, terminar o nosso retiro, que será online, até por causa do Covid, né? Então, nós achamos por bem fazermos online, que todo mundo pode estar na sua casa, mas nesse tempo, amados, tire o tempo para estar na presença do Senhor. Amém? Tire o tempo, as coisas que nós falarmos aqui hoje, depois você vai lá, fica ruminando naquilo, diz, Senhor, Jesus me mostra, eu não estou compreendendo isso, me coloca o entendimento disso tudo no meu coração, e o Senhor vai fazer coisas grandes e tremendas. E no final, amados, na terça-feira, eu vou passar para vocês aquilo que o Senhor me mostrou como estratégia, que já tinha me mostrado há mais tempo. Sabe quando eu fico esperando o ok, é agora? E foi isso. Então, eu entendi que agora, é para agora. Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para os irmãos, eu vou ler para os irmãos algo que muitos que participam do Telegram já sabem. Eu vou ler interpretações de orações que o Senhor nos deu. Todo aquele que tem ouvidos, ouça o que eu tenho a dizer. Ah, se eu mesmo pudesse abrir os ouvidos dos homens para que ouvissem, para avisar-lhes das coisas que estão a acontecer. Porque não é da minha vontade que nenhum se perca. Ouçam, filhos meus, porque vocês têm o meu espírito. Muito, muito breve venho buscar minha noiva para viver comigo eternamente. Levantem os olhos e prestem atenção aos meus sinais. É nação contra nação que se levantará. Haverá uma guerra em breve, mas não há o que temer. Não se atemorizem, porque os homens desmaiarão de temor. Eu mesmo darei orientação do que tereis de fazer. Muitos podem pensar que isso o Senhor falou hoje. Isso aqui foi a interpretação da oração feita em 3 de novembro de 2021. Tem uma passagem que diz, que eu sempre lembro muito da irmã Cátia, que Deus não fará nada na terra sem antes revelar, mostrar aos seus servos, os profetas. Então, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, saberá.
Escutem, meus filhos, eu sou o Senhor. O mundo está passando por muitas mudanças e encontra-se em ebulição. Não temam, eu sou convosco. Vivam a minha palavra e a transmitam. Não deixem para depois para anunciarem as boas novas do Evangelho. Dediquem-se às coisas do alto, pois estas coisas têm valor. Olhem para mim, o Senhor. Meu juízo logo vem. Existe muito sofrimento neste mundo, mas aqueles que estiverem em mim encontrarão a alegria da salvação. Esse mundo passará por um grande abalo, mas sedes firmes, sou convosco. Uma grande guerra se aproxima, mas se aproximem a mim, meus filhos. Eu vos amo. Homens maus, a serviço do inimigo de vossas almas, tramam o mal. Sim, meus filhos, o que tenho para vós, suas mentes não imaginam. Tenho-vos preparado para vós a vida eterna. Sede sóbrios. Eu, Senhor, quero falar que o fim está próximo. Estou a ponto de derramar a minha ira sobre essa terra. Atentem-se aos sinais, pois estou a falar com vós. Pois uma guerra devastadora se aproxima, e o mundo irá passar por muitos abalos, pois o inimigo de vossas almas sabe que chegou o seu fim. Vigiem, meus filhos, dediquem-se a mim, pois estou às portas, e a vossa redenção se aproxima. Agirei com misericórdias com os meus, pois não foram destinados para a ira. Eu sou o Senhor. Eu, Senhor, alerto ao meu povo, entregue-se cada vez mais a mim, e as demais coisas eu farei. O inimigo pode fazer acordos de destruição, mas eu preservo os meus. Aquele que está em mim é nova criatura, e saiu da morte para a vida. Os meus se alegram com a minha presença, e buscam viver em paz com todos. Continuem a jejuar, orar e buscar a minha presença, pois sem mim nada podeis fazer. Os usarei no último derramar do meu Santo Espírito sobre o planeta, e o avivamento chegou. Tenho distribuído sonhos, revelações, sinais, cura, todo tipo de dom a vós. Usem, meus filhos, o que eu vos tenho dado. Não tenham medo, eu mesmo os direciono. Levantei esse ministério para os últimos dias. Aqui fala que eu fui levantada para vos orientar, como também quero usar a todos vós. Forças do norte atacarão, e muitos ficarão atônitos com os estrondos. Mas abrirei a porta do meu evangelho nessas regiões. Enviarei os meus a esses lugares, então o meu evangelho será pregado a todas as nações, e se completará o número de redimidos em toda a terra. Vigiem para que não sejam pegos de surpresa. Multidões virão a mim devido às vossas vidas. Quero vos usar minha noiva. O encontro nos ares está com dia e hora marcados. Sedes firmes, meus filhos, derramei sobre vós a unção dos últimos dias. Vós sois a noiva, a igreja do último século. Se ajudem mutuamente e amem uns aos outros. Eu sou o Senhor que concede pleno entendimento aos leigos. Mas vigiem, o inimigo de vossas almas ruge como o leão, como se fosse o leão, mas não pode convosco, pois sois meus. Coloquem vossas vidas em mim, glorifiquem o meu nome, santifique-se. Eu sou o Senhor. Glorifiquem o meu nome. Amém, amados? Escutem, meus filhos, eu sou o Senhor e falo com a minha noiva. Dias maus sobrevirão à terra. Estejam em mim e se apliquem cada vez mais a minha palavra. Uma guerra se aproxima vinda do norte, mas estejam alegres, pois vossa redenção logo vem. Os mortos ressuscitarão e vocês verão coisas extraordinárias em vossas vidas, pois eu farei. Eu, Senhor, sempre tenho o melhor para minha noiva. Não temam os dias maus, são necessários que aconteçam.
Uma crise financeira também se aproxima, mas tudo isso é para que o iníquo seja colocado no poder. Mas vós não tendes parte com ele, pois são meus. Digo novamente, alegrem-se, estejam com os corações jubilosos. O mundo verá a ruína, mas os meus filhos experimentarão o meu agir e farei coisas extraordinárias no meio de vós. Não se percam com futilidades, mas fixem os olhos no reto caminho. Vossos parentes eu chamarei, mas sejam constantes nas orações. Não se apeguem às más conversações. Vivam como exemplos e pratiquem o meu amor. Tenho melhor para minha noiva, creio, não vos abandonareis. O dia logo vem, creiam, estejam com a botija de reserva cheia e não parem de me adorar. Vosso rei logo vem, estou às portas, olhem para o alto. E de onde vem o seu socorro? Horabalastelima rasturi andaramas. Oramai resti labarlashori cantoromiant. Orema leresti laramayos. Horamasti hilaramasti andaramais. Horiaste rebialas shalar recantorobiant. Oh Senhor. Holebalayeshe cantorolirimas. Oh Senhor, louvado seja, bendito seja em nome de Jesus. Então, queridos, parece que essas palavras foram faladas ontem. Mas essas palavras o Senhor nos deu em novembro, em janeiro, em fevereiro. E Ele tem nos alertado. E isso é muito, muito impressionante, né? Eu vou ler mais uma aqui. Ouve, povo meu, o que eu tenho para falar convosco. O que está para acontecer ao mundo das últimas décadas é a mais difícil dos últimos tempos. Todos serão atingidos, países da África, os países da Europa, os países da Oceania, mas eu cuido, eu guardarei os meus. Peço um novo período de consagração, de jejum e oração. Peço que unja os vossos lares, suas casas, portas e janelas, para que se venha a minha proteção. No sentido de consagração dos lares, que haja uma consagração verdadeira. O Senhor vai liberar anjos e arcanjos para proteger contra todos os demônios que queiram invadir os lares. Não tenham medo, absolutamente nenhum medo. Com os medos e terror da guerra. Entrarão, entornarão do norte, que ameaça, ameaça e ameaça. Então as dores de parto, porque em breve a mulher dará à luz, e é um parto doloroso, porque os meus filhos, muitos deles, ainda dormem. Dormem no sentido espiritual, e não entendem o que está para vir. A minha volta é próxima, breve, mas eu quero dos meus filhos uma santificação maior, que assim como o diabo está trazendo mais demônios para atacar os meus filhos, eu, o Senhor, também dispenso mais anjos e arcanjos para os proteger. Eu coloco nos meus filhos aqueles que estão próximos de mim, dores no seu íntimo, no seu ventre, como que dores de parto, são os gemidos inexprimíveis da intercessão, daqueles que ainda dormem, não no sentido da morte, mas naqueles que ainda dormem espiritualmente, das coisas do Senhor. E como eu quero que os meus filhos acordem e entendam que eu estou próximo a buscá-los. Mas eles não conseguem enxergar e nem percebem chegar o avivamento que está por vir, que o Senhor está derramando. E este avivamento, amados, é para a noiva, não é para a igreja. A igreja nem vai ver. Acorde, povo meu, acorde, povo meu, acorde, povo meu, acorde, povo meu, e se levanta-te para a batalha. Vocês não percebem as dores do meu espírito no vosso íntimo, clamando por consagração, jejum e oração? Regozijai e alegrai em mim, busquem em mim em tudo, e em mim há uma fonte de alegria, há uma fonte de prazer, há uma fonte da água da vida. Amém, amados? Glória a Deus.
Por exemplo, nós temos só no Telegram 203 pessoas. Aqui no canal tem 1,97 1097, é isso? Inscritos. Amados, se cada um... Desculpe, 1970 inscritos. Se cada uma dessas pessoas desse um like e mandasse para as 3 pessoas essas reuniões, tudo que o Senhor está falando, tem falado, amados, nós somos privilegiados, não porque nós somos melhor do que ninguém, não, porque nós buscamos ao Senhor de todo o coração. Quando o Senhor colocou no meu coração que tínhamos que orar todos os dias, pela manhã, que Ele queria falar, a gente não entendeu muito direito, mas aí passamos um ano assim, será que é fulano ora, ciclano ora? Aí eu entendi que não era para esperar por ninguém, que era para mim começar orando. Né? E o Senhor tem falado, e glória a Deus por isso. E eu sempre peço, Senhor, perdoa se nós demoramos. Perdoa se nós demoramos para ter o entendimento daquilo que Tu quer para nós. Amém? Então, enquanto eu tomei uma água aqui, enquanto eu estou abrindo aqui, compartilhe com seus familiares, compartilhe esse encontro com os teus colegas de trabalho, com os teus vizinhos, com os teus amigos, não importa. Compartilhe com quem tu lembrar. Não importa se são cristãos, se não são, quem sabe eles estão precisando ouvir essas palavras. Quem sabe, porque hoje, amados, a internet é uma fonte de evangelismo. É uma forma de evangelismo que tem alcançado a muitas pessoas. Há muitos que estão aqui, estão neste canal, porque foi via internet. Então, vamos usufruir e fazer dela uma bênção. Amém? Então, eu quero pedir para os amados irmãos abrirem Daniel 7. Daniel 7. Amém? Uma vez, alguns anos atrás, o primeiro retiro que nós participamos, com o retiro do pastor Carlos, que nós participamos com o pastor João Carlos Marques, o assunto era Daniel. Então vamos ler, queridos. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho, e é interessante que aqui diz que ele teve um sonho e visões, um sonho e visão, ante os seus olhos. Ele não estava dormindo, ele devia estar quase dormindo e de repente ele começou a ter aquela visão quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Amados, nós precisamos anotar. É muito importante anotar aquilo que o Senhor tem falado. Porque se nós não simplesmente tivéssemos recebido essas palavras e apagado tudo, nós não teria como nos trazer a lembrança. A gente diria, não, mas o Senhor falou mesmo que ia vir alguma guerra, alguma coisa, né? Mas a riqueza de detalhes, amados, não acontece nada no planeta sem o Senhor nos avisar. Para quê? Para que não sejamos pegos de surpresa. Virá também uma crise econômica aí no mundo inteiro, amados. A Europa ficará prostrada, estará de joelhos. É isso que nós estamos vendo, é isso que está acontecendo. Vamos lá. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite. Ele costumava ter visão. Você tem costumado a ter visão? Você ora tão rápido que quando pede um monte de coisa ao Senhor, quando o Senhor quer falar, quer mostrar, você... Amém. Então, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Eu quero que vocês circulem esse versículo, o versículo 5 do capítulo 7. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando na visão da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Circulem essa parte onde diz: e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Circulem esses 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência ou blasfêmias. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe da prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber as interpretações das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amém? Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3,
daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Mas não esqueçam, amados, circulem bem o capítulo 7, o versículo 5. Que nós vamos falar mais durante esses dias, e sobre os 10 reis, sobre o que significa os 10 chifres. Eu vou continuar lendo aqui o 8, porque ele é uma continuidade. A visão sobre um carneiro e um bode. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elã, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Preste atenção, amados. Algum do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou.
Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com os sacrifícios diários por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem, que era o anjo Gabriel. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá aos poderosos e o povo santo. Por suas astúcias, aqui fala Romanos, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amados, esse tempo aqui é o tempo que nós estamos começando a viver. Século 21 é o século da maioridade, onde Deus vem acertar as contas com o planeta. Deus. Por isso que nós estamos vendo e não se assustem, não se atemorizem os vossos corações, né? Cremos em Deus, né? Fiquemos firmes em Jesus, nas promessas do Senhor, porque o mundo será abalado. As potências estão, como se diz, tem um ditado no mundo que diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas essa situação toda é só o princípio, porque o mundo vai embarcar num caos de guerra, num caos de alimentos, pouco alimento, num caos econômico, de víveres e tudo mais. Então, eu lembro que, hoje ainda lembrava, que as pessoas e me chamou muita atenção,
que dos países que são perto são vizinhos da Rússia, né? Lituânia, etc., Estônia, Lituânia, e aí vai. Eu lembro que no passado, lá no passado, Deus falou, porque eu lembro que uma vez nós ainda comentamos, o pastor João Carlos disse, se eu puder dar um conselho para vocês, eu sempre dizia, claro, pastor, o senhor pode dar conselhos. Eu diria, façam uma, como é que ele falou, Ô Michele, como é que foi que o pastor falou, tenham uma despensa cheia, porque tenham tudo em casa, porque se der alguma coisa, você não precisa se colocar em situação de risco, porque você tem tudo em casa. Eu lembro que na época, quando ele falou, estava tudo tão tranquilo, né? Tudo light, diet, né? Todas as mil maravilhas. E aí um dia começou as coisas a aumentar demais e eu lembro, olha só, se nós tivéssemos feito lá quando o pastor falou, o Senhor falou, e nós tínhamos ganhado muito dinheiro. Mas agora é hora novamente de fazer isso, queridos. Amém? Vamos fazer, o dólar baixou, as bolsas caíram num dia, o dólar aumentou, então a crise vai se levantar. E eu bem lembro também que em 2008, quando teve a crise financeira no mundo, né, a respeito foi, acho que por causa do sistema imobiliário nos Estados Unidos, não lembro agora, e eu lembro que o pastor João Carlos disse, mas o dólar ainda vai voltar a ter o seu valor novamente, vai recuperar. Quando o mundo inteiro estiver cheio de dólares, né, da noite para o dia, eles vão mudar o dinheiro. Vai mudar o dinheiro, então os países que estavam cheios de dólares vão perder, não tem mais esse dinheiro. Então nós sabemos que estamos indo para isso. Então, queridos, estejam atentos, orem, jejuem, consagre a vida, conserte o que tem que consertar, não deixe para amanhã, sabe? A gente não pode ser negligente. Por que será que o Senhor falou tudo aquilo ali? E teve uma das revelações e ainda disse, não se preocupem, eu vos orientarei o que tem para fazer. E agora o Senhor já nos orientou. Então, na terça-feira, eu vou passar para vocês tudo que o Senhor me mostrou do que nós temos para fazer e vamos fazer uma lista dessas pessoas para cobertura de oração, intercessão, em nome de Jesus. Amém? Não esqueçam, Daniel 7, e versículo 7. Daniel 7, versículo 7. Que interessante, né? 7:7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. O 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Ele recebeu uma ordem para isso. Amados, o que significa 3 costelas? Eu vou pedir para os irmãos ficarem meditando nessas palavras aqui, ó. Daniel 7, versículo 5 e Daniel 7, 7. Para amanhã nós darmos continuidade
a isso, queridos. A esse é algo que o Senhor tem nos falado. Agora é hora de deixarmos de sermos religiosos, de termos placas de igrejas. É hora de começarmos a nos comportar como noiva. Quem tem no coração a vontade, a necessidade, aquela ânsia de saber mais, de ser cheio do Espírito Santo, de ter o óleo de reserva, isso, e de se limpar, se alinhar, se lavar, e essas são características da noiva. Então, se você ainda não está com essas características, peça para o Senhor quebrantar o teu coração, colocar um peso de arrependimento no teu coração, para que você se arrependa da forma como tem andado, tem caminhado, né? Nesse tempo de evangelho. Não importa o tempo que você tenha de evangelho, importa o quanto Jesus, quanto o Espírito Santo de Deus habita dentro de ti. Amém? Nós não podemos esquecer, amados, que o Senhor falou que, lá em Mateus 24, que seria como nos tempos de Noé. O que acontecia nos tempos de Noé, queridos? Noé disse o quê aos seus conterrâneos, seus vizinhos, que Deus faria juízos sobre a terra e ia matar todo ser vivente, porque ele ia mandar chuva. Imagina dizer para aquelas pessoas que a água ia cair do céu, a água que corria nos rios, nas cachoeiras, nas fontes, ia descer das nuvens, porque até então nunca tinha chovido no planeta. É chocante isso, né? Mas está escrito. Ainda não havia chovido no planeta. E é mais ou menos como nós estamos hoje, falando que Jesus vai buscar a sua noiva. Que breve o Senhor vai, a noiva vai se encontrar nos ares com o noivo. Haverá o arrebatamento. Muitos dizem, não, mas isso aí não é para agora. Os discípulos também diziam, achavam que Jesus já ia voltar. Só que a volta de Jesus não é o arrebatamento. O arrebatamento é da noiva, das noivas prudentes, que têm a botija de reserva cheia de azeite, que estão percebendo o tempo que nós estamos vivendo, o modo, tudo, estão atentos a isso. A Bíblia também fala que como o noivo demorou, todas elas dormiram. Mas, quando chegou a meia-noite, alguém gritava, o noivo chegou, o noivo chegou. E nós estamos dizendo o quê? Jesus estava, a noiva, o noivo está chegando para buscar a noiva. O arrebatamento está próximo, está às portas, amado. Está às portas. Por quê? Daqui para frente, tem um outro detalhe também. Preste atenção. Não estou desejando isso, tá? Mas preste atenção que muitas coisas na Europa, no mundo, ainda não está pior por causa da rainha Elizabeth. A partir do momento que ela for transferida, que ela morrer, o caos, coisas que estavam sendo seguradas, não terão mais não há mais o que os impedirá. Então, preste atenção. Por que isso, amados? Por que esse juízo de Deus sobre a Europa? Por que será? Nós vamos falar sobre isso também. Não sei se amanhã ou amanhã no sábado ou no domingo. Eu vou pontuar de acordo com aquilo que o Senhor colocar no coração. Então, talvez você tenha muitas perguntas, né? Talvez a gente consiga responder algumas perguntas. Não sei se vai ser possível isso, mas vamos tentar.
E talvez muitas das suas perguntas já serão respondidas. Às vezes a gente começa a falar um assunto, não sabe nem por que está falando aquele assunto, mas é porque alguém gostaria, a outra pessoa que está lá do outro lado, alguém gostaria muito de saber determinadas coisas, ou de ouvir determinadas coisas. E Deus, na sua tremenda sabedoria, Ele traz o entendimento. Eu lembro que quando nós estávamos com o pastor João, às vezes a gente pensava durante a semana um monte de coisa. Vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Chegava na hora, a gente dava um branco. A atmosfera era tão agradável, da presença de Deus, tão agradável, que eu lembro que eu sempre estava assim. Como a gente diz, cara de, que alegria. E a gente esquecia. Mas era muito interessante que às vezes ele começava a contar uma história e aí começava as respostas daquilo que nós estávamos querendo saber. Que assim seja também com você, com vocês, amados, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar ao Senhor, pedir por todos os irmãos que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos, que moram na Inglaterra, que moram na Europa, Bélgica, Alemanha, Suíça, que mais? Portugal, os que moram na Austrália, que moram nos 4 cantos do planeta, na Rússia, na Ucrânia, na Lituânia, em todos aqueles países em volta ali, em toda a América do Sul. Onde tiver um brasileiro, onde tiver uma pessoa que teme a Deus, que ele seja guardado no nome de Jesus. Então eu vou orar, queridos. Tem alguém aqui que diz que vai estar na maternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que seja tremendo, queridos, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento todos os teus filhos, Senhor. Tora barrela shelara mahastori anderimas. Horai ehesti mahlesturi adia la eustori anderimas. Oramasti helah leshel rabastori andi. Rostaba relamantrilha ramas. Senhor, todos aqueles que vão, as gestantes, Senhor, que vão ganhar bebês, aquelas que estão grávidas, Senhor, abençoa os bebês que estão nos ventres maternos. Não se esqueça, Senhor, um dia tu foste também, Senhor, um bebezinho no ventre de Maria. Abençoa, Senhor, abençoa, cura, Senhor, com toda doença genética, Senhor, toda malformação genética, que sejam todos curados, sarados em nome de Jesus. Tora barrela xalaramas tori andirimas. Senhor, nós queremos apresentar agora os teus filhos, Senhor, que estão espalhados nos 4 cantos deste planeta. Muitos, Senhor, desejam voltar ao Brasil, Senhor. Então, providencia, dê sonhos, dê entendimento, discernimento, que eles sejam muito abençoados para poder voltar ao Brasil, Senhor, em nome de Jesus. A todos os meus pelos 4 cantos deste planeta, e principalmente na Europa, eu digo para não temer, pois darei orientações do que fazer. Fiquem sintonizados em mim. Hora balasti laramas tori andirimas. Hora kalahelash larabai ohosti andarai. Horiba helas talama helarash tori andiriman. Sou contigo, filha. Eu não farei nada sem anunciar antes. Escutem-me. Na ira, melhor. Não entendi. Eu não farei nada sem anunciar antes. Escutem-me. Eu não entendi o resto.
Quem quiser pode vir e beber de mim. Providencie o melhor para minha noiva, esteja em mim. Não melhorará por hora. Eu não farei nada sem anunciar antes, escute-me. Não melhorará por hora. Torabayela helastili mahlashoradi andorobiand. Oramastihi dalabahala shoriadar. Horikastihi biala shoriadorubiala ramai. Hostima helamastoriandirimas. Horabaye heste cantolori andará laramastori andirimas. Horabalasti bahalasti laramastori andiriman. Horabahalashela rabahayesheri aturi alaramastori andirimas. Horabalastili marlestiant. Senhor, alcança os familiares dos teus filhos, Senhor. Ah, Senhor, providencie, assim como tu tenha alcançado a muitos, Senhor. Providencie pessoas, Senhor. Providencie que essas reuniões, Senhor, cheguem a muitos, Senhor. Em nome de Jesus. Que seja feita uma transcrição em inglês, em russo, em alemão, em todas as línguas, Senhor, porque é possível. Se quiserem e me ouvirem, comerão sempre do melhor onde quer que estiverem. Glória a Deus. Tora bahelamas telibahlashoria derimas. Oramas hilarabastori andiri halayostori enderimas. Ora bahelabai sheriatori cantili manalai ondori enderiman. Ora bahetalabahlasti andaramas. Senhor, eu apresento todos os pedidos de oração que foram feitos aqui, Senhor, por filhos, por esposo, por irmãos, por parentes, por amigos, Senhor. Visita os que estão em hospitais, em UTIs, os que estão nas maternidades. Ah, Senhor, acampa teus anjos e arcanjos já. Designe, Senhor, todos os teus anjos em nome de Jesus e livra-os do mal. O mundo entrará no caos, mas suprirei os meus. Amados, vamos nos corrigir, vamos buscar mais do Senhor, vamos fazer o que o Senhor tem falado, não vamos deixar o dia da angústia nos pegar de surpresa. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós vamos começar às 19 horas do Brasil. Vamos começar uma hora antes, até porque tem muitos irmãos que estão muitas horas adiantadas do nosso horário, nosso fuso horário, então fica muito tarde. E cada dia eu vou anunciar o próximo horário, tá? A princípio será à noite, talvez nós venhamos a ter algum dia à tarde também, conforme o Senhor nos dirigir. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor, que Jesus ricamente os abençoe e os guarde, que você possa mandar, enviar esse culto, esse encontro, para muitas pessoas, para muitos lugares, para muitas pessoas e diz, compartilhe. Então, todos os likes aí, quem ainda não deu, dê para que comece a ser, como se diz, visualizado, né? E para que possa chegar a maior número de pessoas. Porque, amados, vou contar para vocês, muitos estão hoje participando desse grupo porque viram via internet. Então, agora é a hora. Amém? Imagina se alguém tiver algum conhecido na Rússia, na Alemanha, eu sempre esqueço o nome desse país. Na Ucrânia, não sei por que eu esqueço sempre. Esqueço do nome. Na Ucrânia, então, que possa chegar, amados, possa chegar até eles, até alguém, para que nós possamos orar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar para encerrar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor. Declaramos que tu és Senhor das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer. Derrama da porção dobrada do teu Santo Espírito para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, para que o teu nome venha a ser
honrado e glorificado no nome de Jesus. Teremaine canti halaramas, tereba relaxe catorobian, hora laramas turri canterimas, teremaine canti halarai ostorias ti alaraman, horaba helasti halarastoria dirimas, horeba lastirimas leche lirimahas, hara que astorobianda e labasturian diriman, horia larabaha shekatorobiandara larabasti anderimas. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, cada dia mais os teus filhos. Derrama o teu óleo de alegria. Senhor, que possamos estar cada dia mais, que nós venhamos acordar apaixonados por Jesus. Tremendamente apaixonados por Jesus. Que a nossa alegria seja te louvar, que a nossa alegria seja honrar o teu nome, que a nossa alegria seja falar das grandes maravilhas que o Senhor tem nos falado e tem feito conosco. Em nome de Jesus. Toraba relabalastili marlasti andaramai. Aracastihila rabasturi andarimas. Senhor, guarda todos os continentes, guarda todos os países, em nome de Jesus, e livra-nos do mal. Ah, Senhor, acampa teu exército poderoso, Senhor. Horabalastili relabastori andarimas. Não turbe os vossos corações, estarei convosco até o fim. Oh, glória! Você pode dizer glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Amém, amados? Aleluia! Que Jesus ricamente te abençoe, me abençoe, nos abençoe, no nome de Jesus. E até amanhã, às 19 horas, às 19 de Brasília, né? Não sei qual é o horário no seu país, mas até amanhã, queridos. E vão lá para aquelas palavras de Daniel 7, versículo 5, Daniel 7, 7, e rumina e diz: Jesus, me revela, Daniel 7, Senhor. Que tempo é esse? Senhor, me abre. Senhor, olha, nós não somos melhores do que Daniel, nem piores. E Daniel era o tempo era o quê? Tempo da lei e os profetas. E ele tinha a visão da manhã e a visão da tarde e a visão da noite. Nós, raramente temos visões, muitas vezes. Então, que o Senhor pingue o seu colírio, pinga teu colírio, Senhor, nos nossos olhos, para termos visão espiritual, do mundo espiritual positivo, que possamos ver e entender e compreender e discernir os tempos, o modo. Amém, amados? Glória a Deus. Então, bom fim de semana para vocês. Fiquem na paz do Senhor. E que Jesus ricamente os abençoe. Que o Senhor fale convosco, fale conosco, fale contigo, fale comigo, fale com todos nós. E seja ávido, tenha fome e sede. Diz Jesus, me dá fome e sede da tua palavra. Fome e sede da tua presença. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e bom dia não, boa noite a todos. E até amanhã às 5 da manhã. Fiquem na paz.